A paz do Senhor Jesus. Vamos hoje para mais um minuto de reflexão. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo do 1 ao versículo 6, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Nós vemos aqui 4 lições que esse texto nos ensina. A primeira dela é a soberania divina. Deus tem autoridade para fazer nós da maneira que Ele deseja fazer. Ele tem poder para mudar a nossa vida, para mudar conforme a sua vontade. Isto é, a soberania de Deus, o poder de Deus sobre cada um de nós, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E aí nós podemos tirar aqui a segunda lição, moldagem constante. A nossa vida, ela está sempre sendo moldada a cada momento, a cada instante. Nós estamos sempre sendo moldado o nosso caráter por Deus. É Ele que nos molda, é Ele que nos refaz, é Ele que age na nossa vida. Somente Deus pode fazer isso. Ninguém pode moldar o nosso caráter, mas é preciso nós permitirmos que Deus molde o nosso caráter. E a terceira lição é humildade e rendição. O barro, ele cede a pressão na mão do oleiro. Assim somos nós. Devemos nos submeter à vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós só podemos ser vaso na mão do oleiro se nós nos submeter à vontade de Deus. E essa submissão, ela pode doer na nossa vida. Ser moldado por Deus, submeter à vontade de Deus, é necessário nós quebrarmos o nosso orgulho. É necessário deixar Deus trabalhar no nosso caráter, no nosso orgulho, para que nós possamos ser vaso conforme a vontade de Deus. E a última
lição é a restauração. Se o vaso quebrado, o vaso ele é quebrado, nós somos vaso e conforme os nossos erros, de acordo com os nossos erros, nós somos quebrados. Mas mesmo assim, Deus, ele não nos despreza. Ele pega nós quebrados, só os cacos, e refaz um vaso novo. O que me chama a atenção é que nós nunca seremos aquele mesmo vaso anterior, porque nós somos colocados para virar de novo aquela matéria-prima, para que nós somos colocados no centro ali daquela roda que para ser modelado conforme o Senhor quer que nós somos. Então jamais nós seremos aquele mesmo vaso anteriormente que se quebrou. Toda vez que nós nos permitimos ser moldado por Deus, por meio de Cristo, toda vez que nós somos pressionados, nós somos levados a ser um vaso e depois colocado no fogo, e nós sempre seremos um vaso novo, não aquele vaso antigo, mas um vaso novo. Esta é a lição principal. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, mas que nós se deixamos ser modelado por Cristo, nós somos purificados no fogo. E a Bíblia diz que quando nós somos purificados, provados pelo fogo, para tirar as impurezas, nós somos uma nova pessoa. Nós passamos a ter durabilidade. Está no ponto, mas é necessário nós permitir o tempo de Deus. E o oleiro, ele sabe o tempo correto, o tempo necessário para que o vaso esteja pronto. Ele nunca deixa passar do ponto e nem tira antes do ponto. Então, esta é a vantagem de nós ser moldados pelo oleiro. Porque ele sabe o ponto certo. Ele nunca deixa assar demais para que não venha a ser queimado. E nem tira antes para que o vaso fica cru. Mas ele sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo que nós estamos prontos. Mas até esse tempo, o processo, é um processo doloroso. Todo fogo ele tem o aquecimento, ele tem o calor. E é este calor que vai tirando as impurezas, que vai nos levando à perfeição. Então que nós possamos nos deixar ser moldado por Cristo, ser um vaso na mão do oleiro, ser um vaso perfeito, com durabilidade, com resistência. E ainda que nós quebramos com nossos erros, mas o Senhor nunca nos despreza. Ele vai sempre nos levar de novo para ser refeito e se tornar um vaso novo. Que Deus possa nos abençoar para todo sempre. Amém.